Porque quando você não sabe quem você é medida pelas palavras das pessoas. Você desconfia se você é mesmo aquilo que você tanto acha, porque talvez você cresceu ouvindo que você não é aquilo que você imagina. Talvez você cresceu recebendo palavras que hoje impactam diretamente na sua identidade. Começa agora o Papo de Pijama. Bem-vindas ao Papo de Pijama de hoje, mês das mulheres, um mês muito especial. A gente sabe que a nossa luta ela não vem de hoje, né? A nossa luta vem de muito tempo. Nós entendemos que nós precisamos continuar. E para esse Papo de Pijama eu quis trazer algo muito pontual, que é sobre identidade. Para quem não conhece, eu vou falar um pouco sobre o quanto a nossa crença de identidade ela impacta toda a nossa vida. Nós temos uma identidade formada que foi nos entregue desde que nós nascemos. Só que ao longo da vida, nós fomos manchadas, machucadas, ouvimos muitas coisas que acabaram manchando essa nossa identidade. E devido a isso, por muito tempo, a gente se perde. E existe algo chamado pirâmide das crenças. Existe uma pirâmide do indivíduo. E nessa pirâmide traz com muita clareza que a crença de identidade ela é a base. E quando essa crença de identidade ela não está fortalecida, isso impacta na nossa crença de capacidade, que é o que nós fazemos, e também impacta no que nós temos, no que conquistamos, que é a nossa crença de merecimento. Por que às vezes na vida você não se sente merecedora de algo, né? Às vezes você trabalha tanto, né? Tá ali lutando para conquistar aquilo que você tanto deseja, talvez independência financeira, talvez um bem material, um carro novo, uma conquista, e às vezes você conquista e parece que a conquista não tem aquele sabor que você tanto imaginou. E todas as nossas crenças, elas começam na nossa identidade. Então, é por isso que nós precisamos olhar com carinho e também aprender a fortalecer diariamente a nossa identidade. Eu não posso generalizar, mas eu posso falar da minha experiência própria, né? Eu não sei vocês, inclusive quero que vocês participem, porque esse papo não é uma fala solo, mas vocês têm voz e a gente está aqui hoje, inclusive, para dar voz a quem merece voz. E eu não sei vocês, mas eu vou fazer uma pergunta e eu também vou responder essa pergunta. Nós temos aqui algumas mulheres e eu gostaria de te perguntar, quando você era pequena, você ouvia muito sobre a sua identidade vindo dos seus pais? Alguém aqui ouvia, era fortalecido na sua identidade pelos seus pais? Você ouvia que você era inteligente, que você era determinada, que você é linda? Você tinha costume de ouvir isso? Quem tinha costume, levanta a mão para eu ver. Algumas pessoas tinham costume, outras não. E o que acontece? A gente carrega isso na nossa vida. Existem duas maneiras da gente... Existem mais, mas eu sempre foco nessas duas maneiras. A gente tem duas maneiras de reverter algumas coisas na nossa vida e duas maneiras de aprendizado, que é por repetição, que é por isso que você aprendeu a ler, eu aprendi a ler, por quê? Porque a professora sempre ia lá, ensinava, e a gente aprendeu. Assim como a gente faz coisas hoje no automático. Inclusive, eu estava até conversando essa semana que eu passei minha vida inteira cortando maracujá de forma errada. Porque eu reproduzi o que eu aprendi da minha mãe. Eu nunca questionei ela. Mãe, por que você corta o maracujá assim? Eu só fiz. Eu vi, eu cresci, ela fazia assim, eu repeti. E aí, ano passado, eu percebi que existe uma maneira certa de cortar maracujá. E aí eu me peguei o quanto a gente repete coisas no automático. Isso é um corte de um maracujá. Mas quantos comportamentos, hábitos, falas que eu repito e não repito de forma automática, sem nem perceber.
e que nunca me questionei o porquê que eu faço do jeito que eu faço, porquê que eu falo aquilo, porquê que eu tenho tal comportamento. E aquilo me fez refletir sobre isso. Porque por mais que nós tenhamos recebido ou não recebido, cabe a nós escolher o que nós iremos fazer daqui para frente. Porque mais forte do que você recebeu é o que você faz hoje. E eu vejo muitas pessoas se tornando vítimas das suas histórias. E a nossa história não é para nos tornar vítima. A nossa história é para realmente reacender, fortalecer, para que você seja protagonista. Porque quem decide, hoje nós somos adultas, né? Existe um momento da vida que a gente passa por essa transição. Eu sinto que nós sempre iremos carregar aquela menininha. E é com muito amor, carinho, acolhimento, né? Porque ela faz parte de nós. Só que existe um momento que você tem essa mudança de sair do papel de menina para o papel de mulher. E é aquele momento que você entende que você está aqui não para fazer só o que você gosta, você está aqui para fazer o que precisa ser feito. E não usar a sua história como uma muleta, sabe? Mas sim usar a sua história como um impulso para você fazer diferente. Para talvez você mudar para quem aqui, como eu, que não ouviu tanto assim dos pais. E não tem problema algum, a gente não está aqui para culpar os nossos pais, né? Eles fizeram o que eles podiam dentro das condições que eles tinham e do que eles aprenderam. Só que a gente pode fazer diferente. Quantas de vocês são mães? Levanta a mão para mim. Quase todas, né? Vocês podem fazer diferença na vida dos filhos de vocês, fortalecendo a identidade deles, porque isso vai impactar toda a vida. Na nossa infância, na nossa primeira infância, é um momento que a gente mais aprende e acumula e gera impacto na nossa fase adulta. E vocês têm a oportunidade de fazer diferente na vida deles, de validar, de trazer a identidade à tona, de dizer o quanto eles são capazes, excelentes, inteligentes, amados, abençoados. Vocês podem fazer isso e isso vai impactar. Por quê? Uma identidade fortalecida faz com que você nunca duvide da sua capacidade. Por que muitas vezes o medo para a gente? Porque a gente não se sente capaz. Porque no fundo, vem aquela dúvida. Será que eu posso mesmo? Será que eu consigo mesmo? Será que eu sou isso tudo que eu penso mesmo? Será que no primeiro desafio eu não vou entregar? Aí você acumula e começa a dar ouvido a tantas dúvidas que surgem. Mas quando você tem uma identidade fortalecida, essas dúvidas somem, porque você sabe exatamente quem você é. E quando alguém fala algo contrário, você sabe que você não é definido por aquilo, porque você sabe quem você é. Agora, quando você não sabe, é o problema. Porque quando você não sabe, você cai nessa dúvida, você é machucado, você é ferido. E algo também que eu quero abrir um aspas aqui, que eu acho importante de partilhar, é o grau de permissividade. Porque é você que decide o grau que você permite que as pessoas façam com você. É você que é permissível. Às vezes você fala assim, nossa, mas aconteceu isso, né, e tal. Então, você que permitiu. Se alguém passou do limite com você, você em algum momento mostrou para aquela pessoa que ela podia passar do limite. Em algum momento você deixou de se posicionar. Em algum momento você deu permissões a essa pessoa. E nós precisamos entender que para tudo e todos existe um grau de permissividade. Hoje somos adultas, né? Quantas aqui já são casadas? Muitas. Então, assim, nossa mãe, nosso pai, até eles têm que ter um grau de permissividade. Foi bom, eles nos ensinaram muito, e algo que eu carrego comigo, que às vezes a gente se confunde, é que honrar os nossos pais não quer dizer reproduzir o que eles fizeram. Honrar os nossos pais não quer dizer que eu preciso acatar, que eu preciso fazer tudo o que eles acham que é certo, porque certo, às vezes a gente tem uma outra consciência, a gente tem um outro aprendizado, outro conhecimento, né? Então, honrar não é repetir o que você recebeu dos seus pais.
Honrar é você ser uma pessoa do bem. Uma pessoa que faz coisas boas. Você já está honrando seus pais. Sendo uma boa pessoa. Porque eu tenho certeza que isso alegra o coração deles. Então tenha cuidado para não estar reproduzindo. Né? E aí a gente chama de algo chamado de herança familiar. Quando a gente quer uma lealdade familiar. Quando a gente começa a reproduzir padrões que são dos nossos pais. Porque, de alguma forma, sempre você vai ser puxada para fazer isso. Você sempre vai ser puxada para reproduzir algo que você recebeu. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E trazendo de volta para a parte de identidade, inclusive eu escrevi um trechinho aqui que eu quero ler para vocês. Deixamos palavras nos ferirem, se tornamos o que tanto talvez em algum momento dizemos, jamais vou ser assim. Talvez em algum momento você recebeu uma palavra, né? E aí você falava, jamais eu vou ser assim. Não, eu não vou ser assim, não. Não, eu não permito que essa palavra entre. E aí, num momento de estresse, você está reproduzindo o mesmo comportamento. No momento que você perde a paciência e você falava, não, eu jamais vou gritar com os meus filhos. Você está gritando com os seus filhos. E de repente você replica os comportamentos. Você está agindo no automático e quando percebe, perdeu a paciência. Pessoas que têm facilidade de falar sobre outras pessoas, mas dificuldade de falar sobre si mesma. Essa é a geração. Eu chego para fazer um atendimento e eu falo, me conta, Paula, quem é você? E aí a pessoa fica, é difícil, não é, falar da gente? É difícil falar da gente? Mas por que é difícil falar de você e a gente tem facilidade de falar das pessoas? Por que se eu for te perguntar sobre alguém, você vai ter facilidade para falar? Às vezes você vende até o peixe da pessoa melhor do que o seu, né? E por que você tem dificuldade? Nós temos dificuldade de falar porque nós temos fraturas na nossa identidade. Porque nós não fortalecemos nossa identidade diariamente. Então, quando você vai falar sobre você, você tem dificuldade. Quando você vai falar sobre quem você é, você chega até a bambear. Por quê? Porque você não tem clareza das suas qualidades, das suas características, das suas habilidades. E aí, a gente entra em um outro ponto. A gente começa a achar, quando a gente não tem clareza sobre identidade, que nós precisamos dar conta de tudo. E hoje nós vemos mulheres totalmente sobrecarregadas, cansadas, estressadas. Por quê? Porque querem dar conta de tudo. E aí eu te pergunto, quem que disse que você tem que dar conta de tudo? E aí eu vou trazer 2 pontos para você refletir. Talvez você possa ter crescido em um lar que a sua mãe fosse essa pessoa que dava conta de tudo. A casa impecável, a comida, cuidava dos filhos, né, ajudava o marido, e talvez você cresceu nesse ambiente. E aí você cresceu achando que você precisava dar conta de tudo. Uma outra coisa que nos influenciou muito, as princesas da Disney. Impecáveis, lindas, perfeitas. Sempre bonitas, arrumadas, prestativas. Sinônimo de beleza, sinônimo de mulher. As heroínas, a Mulher Maravilha, forte, guerreira. E aí crescemos, talvez vendo em casa, dentro da nossa vida real, e vendo nas telas dos filmes, desenhos, contos de fadas, essa perfeição que é vendida até hoje. E que se a gente não fortalecer a nossa identidade, a gente cai na comparação. Porque fulano dá conta do filho, da casa, do trabalho, e eu tô aqui e eu não dou conta. Aí você começa na comparação. E aí você continua fraturando a sua identidade quando você se compara. E existe uma frase, né, algo que eu carrego comigo, que não é sobre dar conta de tudo, você não vai dar, e esse não é o seu papel. Mas que Deus ele nos criou para coisas específicas, papéis específicos.
ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa serva. Talvez você esteja ocupando papéis demais, que não são seus. E isso sempre vai te sobrecarregar. Quando eu ocupo um papel que não é meu, eu sempre vou estar sobrecarregada. E eu demorei muitos anos para perceber isso, tá? Porque eu vivia sobrecarregada. Mas eu não entendia o porquê. Até eu ver que eu estava ocupando papéis que não eram meus. Porque estar cansada é normal. Nós trabalhamos, nós temos nossa vida, temos nossa casa, temos nossos afazeres. Se cansar é normal, faz parte do processo. Agora, você se sentir sobrecarregada, esgotada, é porque você está assumindo papéis que não são seus. Então, pare de entrar na comparação, comece a entender que você é única, e você realmente é única, todas nós somos. E também entender que sim, somos diferentes dos homens. Nós lutamos por direitos melhores, e não é de hoje, é de muitos anos, só que sempre seremos diferentes dos homens. Nós fomos criados diferentes dos homens. E isso não é ruim, é porque Deus já entendia que precisava ser assim. O homem tem mais força física, nós podemos fazer crossfit, musculação, mas ele foi criado dessa forma. Temos hormônios diferentes. É normal. E a gente não está aqui para competir. Inclusive, eu quero trazer isso. Você não está aqui para competir com homem nenhum e muito menos com mulheres. Porque nós temos um poder gigante que é a influência. Todas nós temos esse poder. Não que os homens não tenham, mas o nosso é muito mais aprimorado. E se a gente unir força, a gente consegue ir muito mais longe. E você não precisa competir com a outra porque o lugar é seu. Os planos que Deus tem para a sua vida são perfeitos. E ninguém vai roubar o lugar que é só seu. Então você não precisa competir com ninguém. E nós temos algo muito específico em nós. Nós recebemos o dom de gerar, e não só filhos, que já é magnífico, né? Que já é uma natureza maravilhosa. Mas nós recebemos o dom de gerar projetos, gerar riqueza, prosperidade, abundância. Nós temos a capacidade de gerar um imóvel, se transformar em um lar. Gerar novos caminhos, novas oportunidades. Existe algo em nós que é o gerar e que ninguém consegue tirar de nós. E que o homem não tem. E é um privilégio poder gerar oportunidades, novos caminhos. Gerar alegria, felicidade. Gerar um ambiente diferente. Gerar mudanças que só você pode fazer. E às vezes você esquece do quanto que você já gerou. Quanto que você já gerou de inspiração na vida de alguém, talvez do seu filho, talvez de uma amiga, que olhe para você e pensa, nossa, eu quero ser igual àquela amiga. Ela batalha, né? Ela vai lá, corre atrás, está ali sempre lutando, estudando, se capacitando. Nossa, como eu me inspiro. E às vezes o tempo vai passando e você esquece de coisas que você já gerou. Gerou um ambiente diferente, né? Talvez hoje você tenha paz dentro do seu lar, coisa que você não vivia lá atrás, e você gerou isso. E às vezes você se esquece disso. Então eu não quero que vocês se esqueçam. Antes da gente, de eu finalizar, daqui a pouco, né, quando eu finalizar, a gente vai ter 2 momentos muito especiais, que eu sei que vocês vão sair daqui diferentes. E que eu sei que vai marcar a vida de vocês daqui para frente, para que vocês nunca se esqueçam da identidade de vocês. E tem mais um textinho, porque vocês sabem que a cabeça não dá para gravar tudo não, mas foi tudo escrito do coração. Entendemos que cada mulher traz em si essa modelagem divina de excelência, que é vista na sua força, na sua sabedoria, no seu dinamismo para múltiplas tarefas. Na sua sensibilidade para ver, perceber e ajudar as pessoas ao seu redor. Essa é você. Uma qualidade que só nós mulheres possuímos. A mulher, inclusive é um trecho de um livro, essa parte. Quando Deus criou a mulher, Ele a fez completa.
e a capacitou para ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe para os seus filhos. Todo privilégio, ele demanda responsabilidades. Às vezes a gente se esquece disso, né? Tem muita gente usando uma frase na rede social sobre o quanto custa, né? O quanto é custoso. E realmente, responsabilidades têm um custo. Mas eu tô aqui para reforçar que você dá conta. Não de tudo, mas daquilo que Deus te confiou. E talvez hoje o que Deus te confiou foi a sua vida, a sua família, o seu trabalho e os sonhos e projetos que você tem. Ele te confiou. E se ele te confiou é porque ele sabe que você tem total capacidade de realizar. Total capacidade de fazer. Só não permita ocupar outras posições que não são suas, para que você não se sobrecarregue. Porque às vezes a gente olha para a nossa realidade hoje, né, e a gente pensa, poxa, eu trabalho, tenho filho, tenho que fazer comida para trazer para o trabalho, né, tem isso, tem que me deslocar, às vezes tem que pegar ônibus, né, e tal. Aí você começa a pensar e você vai achando que, nossa, é muito cansativo, fazer isso é muito cansativo. Mas se Deus te confiou, é porque Ele sabe que você tem capacidade de fazer. Organiza ali, ajusta ali, começa a ser mais grata. Porque se a gente lembrasse do privilégio que a gente tem, né? Às vezes eu chego em casa, né, numa caminha da Dreams. Aí eu vou, deito, né, vou fazer minha oração. Ai, Senhor, às vezes a gente esquece, né? Uma caminha tão gostosa para dormir, quantas pessoas não têm? Às vezes a gente esquece, né, que a gente tem uma casa para voltar no final do dia. Que quem é mamãe tem um filho para dizer, oi mamãe, que bom que você voltou. Né? Às vezes a gente se esquece. Se esquece do simples, mas que é extraordinário. Se esquece de quem somos. Filhas amadas, abençoadas, iluminadas, separadas, escolhidas. Quantos livramentos ao longo do dia que a gente nem percebe. E estamos ali voltando para casa depois de um dia de trabalho. Chegando, né? Guardando o carro, ou chegando lá em casa e falando, Senhor, mais um dia vencido. Cheguei. E às vezes você se esquece. E às vezes, diante ali do seu trajeto, você passou por tanta coisa que você nem viu. Às vezes ali você atrasada, meu Deus, eu chego atrasada hoje no trabalho. Né? E às vezes era Deus te guardando de um acidente. Né? Tudo tem um propósito. Mas às vezes a gente passa o nosso dia e esquece de ser grato. Que a gente cultive o hábito da gratidão. Porque a gratidão ela é capaz de abrir muitas portas na nossa vida. E a gratidão também fortalece quem nós somos. Porque nós temos muito. Nós somos muito privilegiados. Eu olho às vezes para trás e não preciso ir muito longe. E eu acredito que vocês também não. Inclusive lembro de uma história da minha mãe contando, né? Que botava um caderninho, saquinho de arroz. Vocês já ouviram isso? A mãe de vocês também conta? Minha mãe era assim. Que chute, arrebentado, furado. Não sei o que, tem que usar aquilo. E o saco de arroz, não sei o que. A gente não precisa ir muito longe. Por mais simples que foi a minha vida, mas sempre tive mochila. Sempre tive tênis para ir para a escola, nunca faltou roupa, nunca faltou alimento na mesa. A gente não precisa ir muito longe. E elas abdicaram de muitas coisas para hoje a gente estar aqui, né? Eu costumo dizer lá no meu Instagram, né, que você pode ser a primeira em muitas coisas. A primeira talvez a ingressar em uma faculdade, a primeira a dirigir, a primeira a ter seu carro, ter sua casa, ter um lar harmonioso, um casamento saudável, é a primeira em muitas coisas. Honrar é hoje você fazer valer a pena a sua vida. É você realmente fazer o que está nas suas mãos de fazer. Porque dessa forma você também está honrando elas. Porque se a gente está aqui hoje é porque elas não desistiram lá atrás. E a gente está aqui para não desistir, para a próxima geração poder ter muito mais ainda. Muito mais acesso, muito mais conhecimento, sem perder princípios e valores. Que são coisas que nós precisamos passar. Não podemos permitir que aprendam lá fora, que seja dentro da nossa casa que a gente passe isso. Estou quase concluindo. Só vou repetir, né? Já falei, mas eu quero repetir. Você não foi criada para dar conta de tudo, e sim do que Deus te confiou. Ele te confiou sua vida, sua família, seu trabalho, seus sonhos, projetos.
e Ele entregou em suas mãos tudo isso. Cuidado para não estar assumindo compromissos e responsabilidades que não são suas e, por isso, se sobrecarregando na sua jornada. Você não está aqui para assumir papéis que não são seus. Foca, sabe o quê? No feijão e no arroz. Para de querer sair um monte de mão daqui, você querer... foca no feijão com arroz. Foca no pouco bem feito. Ser uma pessoa boa, servir as pessoas, ter princípios, valores, fazer o que só você pode fazer. Gentileza gera gentileza. Foca em fazer o feijão com arroz. Às vezes você quer mudar o mundo. A mulher tem muito disso, né? Eu vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. Minha amiga, se você focar nessas atitudes diárias, você já vai fazer muita diferença. E você vai deixar algo chamado legado. Porque eu penso que mais importante de quem nós estamos nos tornando é o que eu tenho feito. Porque daqui a pouco eu não estou aqui mais. A gente também não está aqui mais. E nós vamos ter a próxima geração. E quem nós fomos e o que nós fazemos pode marcar essa geração. E está nas suas mãos. Porque só você tem o poder de gerar. Então, que você não esqueça disso. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. E a partir de agora a gente vai fazer uma dinâmica muito importante, tá? E que eu acho que vai ser muito especial também, tá? E é isso. Eu me despeço, pessoal. Fiquem por aqui para assistir o próximo Papo de Pijama. Tchauzinho!